Sejam todos bem-vindos a mais um estudo diário do Vem e Segue. Meu nome é Vanderlei Claudiano, hoje é dia 9 de dezembro e todos os dias eu convido você a participar comigo do estudo do Vem e Segue. Vocês podem me acompanhar aqui pela Rádio Sud, no horário meio-dia e 9 horas da noite, ou também aqui pelo meu canal no YouTube, Escola Dominical Brasil. Outro convite que eu quero fazer para vocês antes de entrar na designação aqui é assistir um canal no YouTube que faz o resumo também do Vem e Segue. Esse canal é o Escritura Sud. Quem faz esse canal lá é o Presidente Rodrigues. Ele coloca um material muito bom ali. Eu gosto bastante do estudo com ele. Bom, então convido você a fazer parte do estudo com ele também. Eu vou deixar no final da descrição do meu vídeo aqui, tá bom? O link do canal dele. Aí se você gostar lá do material, se inscreve lá no canal dele e acompanha também. Bom, eu quero também usar esse tempo aqui para agradecer as pessoas que escrevem mensagem para mim aqui no YouTube, tá bom? E o que acontece? Esses vídeos que eu faço, essas mensagens que eu gravo, muitas vezes as pessoas têm perguntas e aí mandam perguntas para mim aqui. E aí quando eu vou lá olhar, né, já está respondida, outra pessoa já olhou ali e respondeu até de uma maneira melhor do que eu mesmo poderia responder. Então eu quero agradecer pela ajuda aí de vocês. Outro dia eu fiz uma pergunta aí também no grupo do estudo do livro de Mórmon, rapidinho ali o Humberto, né, respondeu para mim, mandou qual foi a citação de quem foi a autoridade geral que tinha falado do assunto. Então obrigado aí pela ajuda de vocês, né? Eu sinto como se eu estivesse estudando, né, num local onde um quer ajudar o outro, às vezes um não tem uma resposta, o outro tem, e assim nós vamos crescendo aí junto, tá bom? Então fiquem à vontade aí para responder as perguntas das pessoas aqui no canal, ou também aí dentro do grupo do estudo do livro de Mórmon, tá bom? No WhatsApp. Bom, hoje eu vou compartilhar com vocês aqui Moroni capítulo 8. Moroni capítulo 8 é uma carta que Mormon escreveu para o seu filho Moroni, tá bom? Ele ficou sabendo que estava havendo batismo de criancinhas. E aí ele inquiriu ao Senhor, né? Ele perguntou ao Senhor a respeito disso. E aí o Senhor deu uma revelação a ele, né? Por meio do poder do Espírito Santo, veio a voz dele, do Senhor, falando a respeito do batismo de criancinhas. E aí são essas as palavras que ele escreve aqui para o seu filho Moroni. Eu sou muito grato por Moroni ter pegado essa carta que ele recebeu do pai dele, né, e ter incluído aqui no seu próprio registro. Então vamos lá, Moroni capítulo 8. No versículo 8 já começa a resposta do Senhor a Mormon, dizendo assim: ouve as palavras de Cristo, teu Redentor, teu Senhor e teu Deus. Eis que vim ao mundo, não para chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Os sãos não necessitam de médico, mas sim os que estão doentes. Portanto, as criancinhas são sãs, por serem incapazes de cometer pecado. Portanto, a maldição de Adão é delas removida por minha causa, de modo que sobre elas não tem poder. E a lei da circuncisão foi abolida por minha causa. Então essa escritura aqui, ela ensina, né, que Cristo ele veio pelos pecadores, né, que as criancinhas elas são sãs, elas são incapazes de pecar. E o batismo é para a remissão de pecados. Então uma vez que uma criança ela não tem a capacidade de pecar, pecado é agir conscientemente contra a vontade de Deus. Então uma vez que elas não são capazes de pecar, elas não necessitam ali do batismo. E aí ele acaba falando aqui também que a circuncisão, a lei da circuncisão também foi abolida por conta dele. Que lei da circuncisão é essa, né? Era um sinal do convênio que Deus tinha feito com Abraão. Então todos que pertenciam ao convênio ali, aos 8 dias de nascido, né, uma semana depois, 8 dias depois, cortava ali a pele do crepúsculo, né, como um sinal desse convênio. Bom, então o que acontece, né? Às vezes as pessoas pegam essas informações, né, e deturpam, né? Então o tema da mensagem hoje que eu quero compartilhar é esse aqui, ó. Que está no Vem e Segue. Entender corretamente a doutrina nos ajuda a fazer escolhas corretas. Então saber, né, que dessas coisas sobre o batismo de criancinha vai fazer com que nós não cometemos erro, não façamos as criancinhas ser batizadas, por exemplo. Tá bom? Então, por exemplo, quando eu estava compartilhando aqui a respeito da circuncisão,
Na época de Cristo, né, depois de sua ressurreição, que os apóstolos continuaram o ministério ali, né, também os gentios eram batizados, né, pessoas que não eram da casa de Israel. E aí, o que acontecia? Essas pessoas que eram batizadas, depois aqueles membros mais antigos na igreja chegavam para eles e falavam: ah, você foi batizado, mas você tem que ser circuncisado, né? Imagina, né? Um homem velho, barbado ali, que foi batizado, tinha que ser circuncisado também. E eles falavam: e você tem que guardar a lei de Moisés também. Então, o que aconteceu? Pedro, né, e os outros apóstolos fizeram uma assembleia, uma reunião, e nessa reunião, olha só o que Pedro ele disse. Está aqui em Atos capítulo 15, 24. Portanto, ouvimos que alguns que saíram dentre nós vos perturbaram com palavras, transtornaram a vossa alma, dizendo que deveis ser circuncisado e guardar a lei, ou seja, a lei de Moisés, as quais nada mandamos. Então os apóstolos não tinham falado nada e os irmãos estavam falando ali, não, tem que guardar a lei de Moisés, né? Tem que fazer isso, né? Então, às vezes as pessoas inventam uma doutrina, ou aqui no caso, como era algo que já tinha sido abolido, né? Já tinha sido cumprida a lei de Moisés, e também já tinha tirado ali a lei da circuncisão, e eles ensinando, insistindo naquilo ali. E muitas vezes as pessoas, para ensinar algo, para defender algo que ela acha que é certo, às vezes faz igual os estavam fazendo aqui, né? O Pedro até se defendeu, a qual nada dissemos, né? Ele não tinha dito nada. Então as pessoas às vezes usam aí, Joseph Smith falou isso, tal profeta falou isso, para dar força aí nas suas palavras, mas na verdade às vezes está falando algo que não está registrado, ou que é uma doutrina falsa. Então nós devemos entender a doutrina corretamente. Continuando aqui, sobre o batismo aqui das criancinhas, né, que Mormon estava compartilhando, no versículo 10 ele diz assim: eis que te digo que isso deverás ensinar, arrependimento e batismo aos que são responsáveis e capazes de cometer pecado. Sim, ensinar aos pais que devem se arrepender-se e ser batizado e tornar-se humilde como as suas criancinhas, e serão todos salvos com suas criancinhas. Né? Então, quem tem que aprender sobre o arrependimento são os pais, que são capazes de pecar, não as criancinhas. Pelo contrário, Cristo ele ensinou que nós devemos ser como nossas criancinhas, humilde, manso, paciente, cheio de amor, disposto a submeter a tudo quanto o Senhor achar que nos deva infringir, assim como uma criança se submete a seu pai. Está lá em Mosias 3,19, né? As palavras do rei Benjamim. E no versículo 15 também ele diz o seguinte: pois é grande iniquidade supor que Deus salva uma criança em virtude do batismo, ao passo que outra deve perecer por não ter sido batizada. Aquele que diz que uma criancinha necessita de batismo nega a misericórdia de Cristo e despreza a sua expiação e o poder de sua redenção. Bom, então aqui explicou bastante coisa aqui, por que, né, nós não devemos batizar criancinhas, porque não tem necessidade nenhuma. Bom, então na época de Joseph Smith, muitas pessoas faziam perguntas tendenciosas, inventavam fofoca ali. Uma vez um líder religioso ele chegou até Joseph Smith e fez uma pergunta para ele, né, do batismo. Ele fez, talvez ali por causa de fofoca que chegou no ouvido dele, então ele chegou lá e foi questionar, né? Talvez ali já com a escritura para abrir ali e mostrar que estava errado, mas era uma fofoca ou coisa assim. Então esse líder religioso chegou com a seguinte pergunta a Joseph Smith aqui. Ele disse assim: é verdade que na igreja vocês batizam em seu nome? Em nome de Joseph Smith, né? No caso ele estava falando de Joseph Smith. É verdade que na igreja os batismos é realizados em seu nome? Aí Joseph Smith respondeu: não, né? Não, e aí ele completou a frase dizendo assim: não, mas se fizéssemos seria tão válido como o da sua igreja. Né? Claro que não tem como, né, uma pessoa ser batizada a não ser em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Né? Então essa é a maneira certa de ser batizado. Né? Mas aqui Joseph Smith ele estava falando a respeito do sacerdócio, tá bom? Então eu vou falar um pouquinho aqui sobre as 3 coisas necessárias para o batismo ser válido, tá bom? Ser válido. Bom,
Eu vou pegar aqui, primeira coisa que eu anotei aqui é o sacerdócio. Uma pessoa para realizar um batismo, ele tem que ter o sacerdócio, ou seja, a autoridade de Deus para batizar. Essa autoridade não vem para a pessoa se a pessoa ler a Bíblia do começo ao fim, agora eu tenho autoridade para batizar. Não é assim, né? Na própria Bíblia, ali em Hebreus capítulo 5, né, é mencionado que ninguém tome para si essa honra, senão que é chamado por Deus, como Arão. E como que Arão ele recebeu o sacerdócio? Né? Moisés, que tinha autoridade, colocou as mãos sobre a cabeça de Arão, né, no meio da congregação lá, e passou a ele a autoridade do sacerdócio, para que ele pudesse efetuar algumas ordenanças ali. Então é dessa maneira que o sacerdócio é passado, a autoridade é recebida, não é lendo a Bíblia do começo ao fim. Então só quem pode passar também é quem tem. Né? Então Moisés ele tinha a autoridade e ele passou para Arão. Então tem que ter a autoridade. Cristo mesmo andou aí 3 dias no deserto para ir até João Batista para ser batizado, porque João Batista ele tinha a autoridade para batizar. Outra questão aqui é nas águas, né? O batismo tem que ser nas águas. O apóstolo Paulo ensina aqui em Romanos capítulo 6 que assim como somos plantados na semelhança de sua morte, também o seremos na da sua ressurreição. Então o batismo ele tem o simbolismo da morte e a ressurreição de Jesus Cristo. Para nós, a morte de nossa vida anterior, de nossos pecados, e o começo de uma nova vida como discípulos de Jesus Cristo. Então tem esse simbolismo. Se você for num cemitério aí, né, você vai ver que não tem ninguém sepultado lá com o braço para fora ou com a perna para fora. Então, o sepultamento ele tem que ser completo, né? Por isso que o batismo ele é por imersão nas águas, tem que ser completamente imerso. Se eu pegar uma pá de terra e jogar em cima de um cadáver ali, né? Você não sepultou o cadáver. Então, o batismo ele tem que ser nas águas para ter esse simbolismo aqui da imersão, da morte e ressurreição de Jesus Cristo, tá bom? Como eu acabei de explicar. E a outra parte aqui que eu separei é a idade de consciência. A pessoa que está sendo batizada, ela precisa saber que está fazendo um convênio com Deus, que está assumindo um compromisso de guardar os mandamentos de Deus. E uma criancinha, ela não tem a mentalidade suficiente para saber que está fazendo um convênio com Deus, um acordo com Deus, tá bom? Então esse aí é o pilar do batismo, tá bom? Tem que ter autoridade, tem que ser por imersão e a pessoa tem que ter idade de consciência, tem que saber que está fazendo um convênio com Deus. Eu deixo essa mensagem com vocês, em nome de Jesus Cristo, amém. Até amanhã.